Olá, pessoal. Aqui é o grupo do IGEP, é o meu grupo de formação da Simone Magaldi. E aqui tem gente formada, tem gente em formação, tem gente que fez uma formação, está fazendo a segunda formação. E nós estamos aqui para passar uma mensagem para vocês para 2026. Então, eu vou apresentando esse grupo maravilhoso. Vou começar com a Cris Santos. A Cris já fez psicologia junguiana, já fez arte terapia e está terminando psicossomática. Fala, Cris. Boa noite a todos. É um prazer fazer parte da família IGEP. A frase de Jung que me toca profundamente é a seguinte: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Jung nos convida a refletir e compreender que em nosso processo de autoconhecimento, confronto não deve ser com o outro, mas sim conosco, e trazer à luz da consciência a nossa escuridão. Escuridão dos nossos preconceitos, das nossas crenças limitantes, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa falsidade, da nossa maldade. E entender que elas fazem parte de nós e precisam ser ouvidas, compreendidas, transformadas e integradas. Que possamos nos amar mais, nos perdoarmos mais, nos respeitarmos mais. Pois quando eu estou em paz em meu mundo interno, por efeito de projeção, o meu mundo exterior também fica em paz, tem mais harmonia e mais inteireza. Para 2026, desejo a todos nós muita inteireza e respeito nas relações conosco, com o outro, com a natureza e com Deus. Enfim, desejo a toda a humanidade muita luz em nossa escuridão. Obrigado, Cris. Agora vamos continuar com a Miquela. A Miquela também já fez psicologia junguiana, já fez psicossomática, já fez arte, está terminando a formação de membro na lista. Vamos lá, Miquela. Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre o privilégio. Jung ele fala, né? A vida, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E eu acho que esse atravessamento da autenticidade, dessa busca, né, por ser você mesmo, é nada trivial. Eu vou complementar a frase, né? Tudo que a Cris já trouxe é autoconhecimento, é busca de consciência. Ninguém se torna autêntico verdadeiramente sem buscar consciência, autodesenvolvimento e crescimento pessoal. Então, assim, é uma grande jornada, não só para uma vida, eu acho que é jornada para muitas vidas. Então, é isso que eu acho que eu trago aí para contribuir para essa jornada e que seja linda, gente. Se puder ser leve, melhor ainda. Certeza. Então, tá bom, sim. Obrigada. Boa noite. Vamos lá agora para a Flau. A Flau também já fez Jung, terminou arte terapia e vai começar no que vem psicossomática. Fala, Flau. Olá, que gostoso estar aqui com vocês, essas pessoas que são tão especiais na minha vida, que me ensinam, né, cada vez mais. E a frase que eu trago de Jung é: só aquilo que somos tem o poder de curar-nos. Essa frase, eu costumo falar como um mantra na minha vida, que é um chamado para o grande encontro. Que encontro é esse? Comigo mesmo. Encontro com a minha história, encontro com a minha sombra, né? E ter esse encontro com a totalidade do ser. Então, eu desejo a todos um Natal abençoado e um ano repleto de, de um autêntico ser, e um encontro com a autenticidade do ser. Obrigada a todos. Obrigada, Flau.
Agora vamos para a Bárbara Peçanha. A Bárbara, arteterapeuta, fez Jung, fez psicossomática. Vamos lá, Bárbara. Então, minha frase, ela caminha muito nessa dinâmica que a Miquela e a Flau trouxeram. Eu também tenho muito orgulho de estar nesse grupo. E foi uma frase que também me fez desenvolver esse ano bastante. E eu quero trazer ela para a gente também desenvolver no ano que vem, que é não existe moralidade sem liberdade. Eu preciso ser eu preciso me colocar no mundo do jeito que eu sou. Porque senão eu não vou passar a verdade para o mundo e eu não vou conseguir ocupar o espaço que me pertence. Somos únicos e precisamos ocupar o nosso espaço. Então, é essa frase que eu fico do Jung. Isso aí. Só isso, Bárbara? Só agradecer de estar aqui com vocês. Adoro. Beijo. Bom, Mauro. O Mauro Ângelo, ele já fez tudo. Jung, é? Em psicossomática e arte. Fala aí, Mauro. Curiosamente, eu escolhi a mesma frase que a Michela, né? Que a vida, na verdade, é esse privilégio de tornar-se quem se é, né? Que a gente tem muitos convites para ser algo que as pessoas acham que a gente precisa ser, né? E a cada dia mais eu descubro que nada é mais prazeroso e tal, né? Como diz a música, a dor é a delícia de ser quem se é, porque a gente se haver com a gente mesmo, né? A gente reencontrar a nossa alma num mundo que muitas vezes não reconhece a alma como parte da humanidade. Eu convido você que em 2026, né? Você se reconecte com a sua alma, você se redescubra como pessoa, encontre a sua verdade e tenha coragem para segui-la, porque é um ato de coragem você ser quem você é, num mundo que exige que a gente siga normas e códigos e etc. Né? A nossa verdade é a mais importante, desde que você respeite o próximo, né, e esteja em harmonia consigo mesmo, com o outro, respeitando a si e respeitando o outro. A partir daí, eu acredito que construiremos uma sociedade muito melhor. Obrigado. Bom, agora quem vai falar é a Paula, Paulinha, que vai ter no ano que vem uma nova vida, né? Literalmente, porque vai ser mamãe do Miguel, né? Então ela já fez Jung, termina também o ano que vem psicossomática, né? Então, o ano que vem, muitas realizações para Paula. Fala aí, Paula. É, de fato, um ano de muitas realizações. 2026 tem se aberto como um prospecto de felicidade, de oportunidades, de realizações. Esse foi um ano de muitas colheitas com esse grupo incrível, com o crescimento que vocês todos me proporcionam todos os dias. E é muito incrível poder estar aqui, poder ver na clínica, poder ver nas pessoas o crescimento e desenvolvimento que o Jung traz numa frase muito legal, com muita erudição e muita poesia. Ele diz que quem olha para dentro desperta, enquanto quem olha para fora sonha. E isso é muito legal, porque para os veteranos de Jung, para os iniciados de Jung, a gente sabe que o Jung valoriza muito o conceito do sonho, né? Então, o sonho enquanto simbolismo, o sonho enquanto uma riqueza que a gente pode observar, mas ao mesmo tempo nessa frase percebe-se uma poesia no sentido de que quando a gente desloca esse universo para o outro, para fora, a gente se esquece do nosso processo, daquele eterno caminhar no sentido do horizonte que a gente chama de individuação. Então, poder gestar não só uma ideia, mas uma vida hoje é a ideia de poder seguir em frente e gerar novas oportunidades, alguém melhor para o mundo melhor. Esse é meu desejo para vocês em 2026. Arrepiou. E aí, Lorena? A Lorena já fez Jung, já fez. Só Jung por enquanto, né, Lorena? Arte terapia também, Simone. Oi? Arte terapia também, eu Ah, finalizei. verdade, arte terapia também. Também, mãe, né? Vamos lá. Outra mãezona. Hum.
E muito nesse sentido, talvez tocada pela arte-terapia, né? Eu trago uma frase do Jung que é do livro A Vida Simbólica, que ele diz que somente a vida simbólica pode expressar a necessidade da alma. A gente passa nesse instante, né? Nesse momento, a gente tem esses marcos que nos chamam para resgatar alguns ritos que a gente vai perdendo no nosso dia a dia. Então, a gente se reúne com a família, a gente marca essa passagem de ano. Então tem uma renovação simbólica dessas datas, que a gente, pouco a pouco, ela vem sendo extirpada da nossa vida. A gente tem menos rituais do que outrora a gente já passou e a gente já teve. E como toda a psicologia do Jung é muito baseada nessa simbologia, que a gente perde e acaba tendo uma vida banal. Jung ele vai falando que a gente acaba entrando numa roda viva e não tendo uma percepção desses marcos que a gente tem. Então a gente vive uma vida vazia e ele traça um aspecto até da gente ficar neurótico, né, a partir disso. Então a gente fica cansado, vazio e fastigado. Fica buscando, buscando, buscando sempre novas coisas. Então, também a gente sempre busca muito e esquece de olhar, talvez o que todos já trouxeram aqui, o que existe no nosso interior, o que a gente já tem, e talvez não o que a gente sempre precisa ficar correndo, correndo e correndo atrás de alguma coisa, né? Então, que a gente também perceba o que já é e o que já está estabelecido, que a gente não tem erros, que a gente não tem falhas, mas que existe uma completude que precisa ser talvez experimentada na nossa presença. Então, com essa frase, que a gente possa admirar, apreciar e realmente viver a nossa vida, ao invés de sempre, né, sair sempre buscando, 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 mas não esquecer também de, de aproveitar, porque as belezas elas estão aí para serem desfrutadas, a gente só precisa ter olhos para ver, porque o amor e a beleza já estão presentes na nossa vida. Com E muito certeza. obrigada de fazer parte desse grupo aqui. Que bom. Fernanda. A Fernanda fez Jung, está fazendo arte terapia. A Fernanda está chegando esse ano no grupo de 2025. Fala aí, Fernanda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Si. É um prazer, realmente, assim, fazer parte desse grupo. Eu estou muito feliz, eu acabei de entrar. E foi uma realização que eu posso dizer de ano, assim. Eu esperava, assim, eu queria muito. Ai, para falar minha felicidade. E a minha frase, que eu pensei, enfim, do Jung é: não há possibilidade de cura ou de melhoria no mundo que não comece pelo próprio indivíduo. Isso é cada um se responsabilizando, né? Porque às vezes a gente fala assim, o mundo tá assim, o mundo tá assado, mas cada indivíduo é responsável pela sua parte, cada indivíduo é responsável por essa mudança, cada indivíduo tem que, né, tem que querer, tem que começar a olhar para dentro mesmo e pensando, né, como que eu posso contribuir, o que eu posso melhorar. Então, isso eu acho que faz um sentido com o momento que a gente vive no mundo, dessa autorresponsabilização e desse olhar para dentro e seguindo, né, para um mundo melhor, mas tendo a responsabilidade de iniciar por cada um, né, por si próprio. É isso. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigada. Ítala. A Ítala está terminando arte terapia, já fez Jung. Esse ano também, muitas coisas boas na vida. Casou. Que bom. Fala aí, Ítala. Verdade, sim. Boa noite a todos. Foi um ano muito especial. Também quero agradecer estar aqui, fazer parte desse grupo. E a frase que eu separei para a gente olhar é a que o Jung fala, que o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não as supera. Como muitos aqui já falaram, né, essa frase, ela traz essa ideia para a gente, né, que não há uma verdadeira transformação sem que seja feita uma travessia, um olhar para dentro, né, que aquilo que a gente evita olhar, principalmente as coisas que nos incomodam, elas continuam, de alguma forma, governando a nossa vida, né? A gente, durante o ano, a gente trabalha, a gente se adapta para sobreviver, entregar todas as demandas,
E muitas vezes ali no silêncio ficam algumas emoções que a gente não escuta, alguns desejos que a gente reprime, dores que a gente não olha. E eu acho que é justamente aí que mora esse inferno que o Jung fala, né? E um inferno que vem não como uma punição, mas como uma necessidade desse olhar, desse encontro, dessa integração. Muitas vezes a gente projeta no outro, né? E a gente tem visto muito isso, né? Tanta polaridade, tanta discórdia no mundo, porque a gente também está projetando demais. E a gente precisa aprender a sustentar, acho que a nossa intensidade, né, daquilo que a gente verdadeiramente é. A gente precisa permitir que o medo, que a raiva, que a tristeza revelem o que vieram ensinar para a gente. O fim do ano, eu acho que é uma época que a gente se preocupa muito, né, em pensar no que a gente quer para o ano que vem, as mudanças, projetar todas as expectativas. É um novo ano, mas a gente também tem que olhar e reconhecer aquilo que ainda pede, acho que é a nossa presença, né? Então, eu acho que a gente fica muito focado no externo, no fazer, no ter, no conquistar. E o que eu quero desejar para a gente em 2026 é que a gente possa verdadeiramente sentir, verdadeiramente se olhar e ser. É isso. Feliz 2026. Obrigada. Mais uma que chegou agora na formação, mas está comigo já faz muito tempo, né? Fez Jung, está fazendo arte terapia. Alessandra, fala aí, Ale. Oi, gente, boa noite. Estou muito grata de estar aqui com todos vocês. Tenho aprendido demais ao longo desses últimos anos aqui. Estou muito feliz mesmo. E a frase de Jung que eu escolhi conversa muito com a que a Ítala trouxe, né? Quando Jung diz que aquilo a que você resiste persiste, né? E ao longo do ano, quantas vezes a gente fica só preso nas nossas batalhas, né? Então a gente meio que parece que está sempre lutando contra, luta contra o que dói, contra o que falha, contra aquilo que a gente não conseguiu realizar, né? Só que o que é rejeitado não some, né? Não desaparece. E retorna sempre pedindo uma escuta, né? Então, eu acho que a gente precisa se escutar mais, né? Se recolher um pouco. Eu acho que o Natal traz um pouco desse olhar da transformação, do encontro, né? Do reencontro. E não de força dessa batalha interna que a gente trava muitas vezes nessa loucura, nessa roda da vida que a gente fica, né? Então, o meu desejo é que nesse final de ano a gente possa soltar, né, essa resistência, acolher a nossa própria humanidade, né? Somos humanos, estamos o tempo inteiro aprendendo sobre o outro, sobre nós mesmos, né? E que a gente permita que nasça em nós aquilo que é verdadeiro, né? Então, meu desejo é de um Natal e de um ano novo de mais consciência, mais suavidade e mais inteireza. Acho que é isso. Valeu, Ale. Agora vai falar uma moça que é o seguinte: todo mundo sabe que eu amo mandala, mas eu não faço quase nunca mandala, é raríssimo eu fazer mandala. Eu gosto de ler, eu gosto de ver mandala. Eu sou apaixonada em ver mandala na natureza, em todos os lugares. E sinto uma inveja danada dessa pessoa. Acho que, acho que todo mundo aqui tem inveja dela, né? E todo mundo sabe de quem eu estou falando, né, Dulce? A Dulce já fez Jung, psicossomática, arte, e ela nasceu artista. E ela nos humilha todos os anos. Não tem como. As mandalas dela são as mais lindas, as mais criativas, as mais incríveis. E aí, para consolar o pessoal, eu digo: pessoal, não fiquem tristes. Ela é japonesa. E agora, para azar da Cristiane, que está entrando, a Cris é japonesa também, e eu já vi que ela não tem habilidade para fazer arma, tá? Mas fala aí, Dulce. Oi, boa noite a todos. A minha frase do Jung é O Segredo da Flor de Ouro.
e em alguma medida tem a ver com essa questão da minha origem, da minha ascendência japonesa. Então, deixa eu ler a frase. Se conseguíssemos elevar outra função, isto é, uma terceira função anímica, a dignidade que, entre nós, se atribui ao intelecto, o Ocidente poderia ter a esperança de ultrapassar consideravelmente o Oriente. É lamentável, portanto, que o europeu se renega a si mesmo para imitar o oriental. Imitar o oriental, afetando aquilo que não é. Suas possibilidades seriam muito maiores se permanecesse fiel a si mesmo. Né? Então, eu acho que, sem querer ser pretensiosa, mas em alguma medida eu vivo essa mistura, né? E depois dessa frase, eu deixei de querer imitar alguém que eu não sou, né? Sendo descendentes de japoneses aqui no Brasil, para mim era uma busca que eu tinha ter comportamento, padrões de imagem, uma série de coisas que fossem aderentes ao meio que eu vivia predominantemente. Né? Até a faculdade ainda era um meio que existiam muitas pessoas das mesmas descendências, vindo para a área da psicologia junguiana, isso mudou totalmente, isso foi impactante para mim. Né? Então, acho que ainda, mesmo depois de ter entrado em Jung, demorou. Só depois que eu vi essa frase que eu comecei a parar de querer imitar as pessoas que estavam ao meu redor, né? E abraçando aquilo que talvez é o começo dessa leitura, que é uma terceira função que junta os dois lados. Né? Então, hoje eu estou mais em paz, não só com a questão Oriente-Ocidente, com a questão de ter saído da área de exatas para estar hoje exercendo algo que é originalmente de humanas, mas que a minha formação em exatas, com a qual eu brigava antes, não brigo mais, né? E a minha mensagem para o ano que vem é para as pessoas pararem de tentar imitar padrões de imagem, imitar padrões de comportamento. A questão das mídias sociais, eu acho que traz para nós, tem pessoas que são pagas para estabelecer padrões, para que outras possam ganhar dinheiro, e todo mundo, eu vejo tanta pessoa infeliz porque não consegue ser aquilo que elas querem imitar e tudo mais, e como é libertador você não querer mais imitar padrões. Eu digo isso de um lugar de vivência, né? E de lados que, até partindo do que Jung falou, são lados muito, não sei se opostos, mas complementares. Então, o quanto é importante a gente poder deixar de querer imitar e poder ser nós mesmos e viver todas as possibilidades que a gente tem. Né? Então, fazendo mandalas de origami e, ao mesmo tempo, usando a psicologia junguiana que surgiu aqui no Ocidente. Para mim, isso tudo é o que vale. Exato. E é isso. Muito obrigada. E lembrando que no fim da vida, Jung estava estudando os números como arquétipos, ele sabia que ia morrer e não ia dar tempo de terminar, e passou essa função para Von Franz, que também não acabou. Né? E um dia eu convenço a Dulce a gente dar sequência a isso. Né? Quem sabe, né, Dulce? Hã? Vamos lá. Bom, vamos lá. A Kelly já fez também todos os nossos cursos, está aqui com a gente há 10 anos. Vamos lá, Kelly. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer por fazer parte desse grupo que está cada vez maior, cada vez mais diverso e cada vez mais encantador. Aprendo muito com todos vocês e é um prazer estar aqui. A frase que eu escolhi é uma frase que me toca muito, porque me fez refletir muito sobre o quanto a gente tem que olhar para fora, mas também tem que olhar para dentro, né? O Jung diz assim: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. A primeira vez que eu li essa frase, ela mexeu bastante comigo, porque me fez entender essa questão do contraponto, né? Tudo acontece nesse contraponto. Se você quer crescer para fora, se você quer ser uma árvore frondosa, você tem que estar disposto a mergulhar e aí as profundezas encontrar suas próprias raízes, né? E a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Muitas vezes é doloroso fazer esse percurso,
né? Mas só assim a gente consegue, né? Para ser como uma árvore frondosa, a gente vai precisar ter coragem de mergulhar. E é isso que eu desejo para nós aqui e para todas as pessoas que estão nos assistindo, que em 2026 a gente tenha coragem de mergulhar e encontrar as nossas raízes para poder crescer lindos e fortes. É isso. Ótimo. Obrigada. Uhum. Poliana. Poliana fez Jung, está terminando psicossomática, vem da área médica, né? Mas trabalha com saúde mental, então fala aí, Poliana. Uau, que emoção fazer parte desse grupo tão maravilhoso. É muito emocionante para mim que estou começando, né, na formação, já venho desse dessa jornada tão curta, porque eu falo, por que falo que é tão curta? Porque o Jung é vasto, é longo, sempre o tanto que estudarmos e aprofundar ainda assim vai ser pouco. Porém, eu encontrei essa família tão linda, que é a família do IGEP, professores gigantes, mas que tem algo que Jung toca muito e que foi a frase que me tocou. Os professores são, de fato, muito humanos e tocam muito a alma. E a frase que mais me toca de Jung é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, que 2026 nos convide a mais consciência, menos desencontros, mais aproximações verdadeiras consigo mesmo e com os outros, que pode favorecer a integração, o sentido e a transformação. É isso que eu desejo para todos nós, menos virtual, mais real, mais abraço, mais toque, mais realidade, mais alma humana. Muito obrigada de fazer parte dessa família. Que bom. Eu também adoro fazer parte dessa família. Borges, o Wagner Borges, e eu adoro falar Borges, que é forte, né? Ele também já fez Jung, fez psicossomática, está terminando arte terapia, né? Fala aí, Wagner Borges. Ô, Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês, indo aí para o meu quarto ano, né, de formação, sem contar os dois anteriores de psicologia junguiana. Eu achei sim que eu ia ficar por último, não sei por quê, talvez pelo W do É, meu porque ele nome, mas fala muito. O jornalista, quando tem um microfone e uma câmera, a gente esquece porque ele não vai falar, né? Não vai parar de falar. Mas vamos ver, né? Tem mais gente ainda aí para falar, vamos ver. mas é isso. A frase que eu tenho é curtinha, né, fazendo jus à minha síntese, mas ela permite muita ampliação. O que é perfeito não necessita do outro. Eu tinha pego inicialmente a mesma que a Flau falou, mas eu achei que valia a pena trazer essa, sobretudo porque nesse momento de encontros, né, e de desencontros também, que é o fim de ano, né, pessoas se encontram, se reúnem, é importante a gente trazer Quebram para o todos, pau. é importante a gente trazer a importância que o Jung dava, né, complementando até essa frase de que é perfeito não necessita do outro, ele tem outra que é: a completude não é alcançada mediante a perfeição, mas através da aceitação do que é imperfeito em si, né? Então, se a gente não tiver disposição para entrar em contato com as nossas fragilidades, com as nossas potências sombrias, com as nossas potências perigosas, a gente não olhar para isso, e achar sempre que a gente é perfeito, a gente vai projetar no outro, como de alguma maneira trouxe a crise anteriormente. E as relações vão ficar inviáveis, né? Então, a minha mensagem vai muito nessa direção de fazer esse exercício permanente que todo mundo propôs aqui, de olhar para dentro de si, né? A Keller acabou de trazer a questão do ir lá para o profundo. Não é uma tarefa fácil, né? Inúmeras vezes a gente vai fracassar, mas o importante é não desistir, né? De olhar para essa sombra, de lidar com ela, porque acho que esse é o caminho mais apropriado para que a gente tenha não só um 2026 melhor, mas todos os anos que hão de vir, né? Mas enfim, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Então a minha mensagem é essa, né? Saber entender que nós não somos perfeitos. Graças a Deus nós não somos perfeitos. E se fôssemos, acho que o mundo seria inviável, né? Ele só é viável justamente em virtude da nossa imperfeição. Com Ela que nos certeza. permite nos transformar o tempo inteiro. É isso.
com certeza. Daniela também fez Jung, fez arte, agora está fazendo psicossomática, está com a gente faz tempo. Fala aí, Daniela. Oi, boa noite. Eu queria promover um encontro entre dois gigantes, o Fernando Pessoa e o Jung. No poema O Valor das Coisas, o Fernando Pessoa fala que o valor das coisas não está só no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. E é muito curioso da gente perceber como esse mundo junguiano, como essa família JEP leva a gente para esse lugar. Como a gente vive momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis, ou que o Jung explica através de sincronicidades e pessoas incomparáveis. Então, pensando em toda essa dinâmica, né, que acaba sendo a magia da vida, eu escolho em refletir o que o Jung traz para a gente, em que a alma é o ponto de partida de todas as experiências humanas, e todos os conhecimentos que adquirimos acabam por levar a ela. Então, pensando nessa inexplicabilidade da vida, nessa inteireza da alma, eu gostaria de verdade em que esse ano novo em que vai entrar nos encontre mais inteiros, menos dividido entre as máscaras sociais, os silêncios, né, e que a gente seja capaz de honrar o que nos habita dentro, e que cada passagem da nossa vida, apesar de dor ou ardor, traga sentido e que a gente possa escutar as nossas forças sutis que nos conduzem. Que esse novo ano seja um tempo de profundidade, coragem, beleza, mas é uma beleza viva naquilo em que a gente é e que a gente pode vir se tornar. Então, que a alma se realize de acordo com o nosso sagrado. Muito obrigada mais uma vez. Si, muito obrigada por mais uma oportunidade. Eu sou muito encantada de fazer parte da nossa família. Que bom. Que bom. Quanta gente amada aqui, né? Aí eu vou falar com alguém que eu sou fã, né? Ela sabe quem é. Ela já fez os 3 cursos, né? Ela é despojada, bocuda, que nem eu. Fala, Maria Ivanilde, a Ive. Eu fiquei pensando se seria eu essa pessoa, né? Mas eu trago. Aprendi com ela a ser assim, tá, gente? Ah, tá, ok. Mas eu queria também falar do prazer de estar aqui, o prazer de estar com esse grupo, que é fantástico, que eu aprendo também todos os dias, e trazer também um pouquinho, né, do que o Jung fala em toda Aí, gente, já me enrolei, fiquei emocionada, fiquei assim. Então, ele traz em toda a sua literatura, né, pouca coisa falando sobre essa profundidade de alma em relação à sexualidade. E eu queria trazer um pouco sobre isso, né, falando sobre, não só sobre a sexualidade, mas lembrando que a sexualidade, né, ela é análoga ao desenvolvimento físico e mental do indivíduo. E pouca gente, e a gente sabe que pouca gente tem essa facilidade para falar sobre isso. E Jung traz assim, ele fala lá no 10.3 em Civilização e Transição. Ele diz: a sexualidade experimentada como sexualidade é animalesca, mas como expressão do amor, ela é santificada. Por isso não perguntamos o que alguém faz, mas como faz. Então, o que eu desejo, né, para 2026 é que, partindo dessa sociedade que está tão vidrificada aqui na telinha, que o sexo é virtual e que todas essas coisas estão muito apenas na aparência, que possamos viver uma sexualidade mais saudável, de encontro ao outro e de preferência com muita alma, e como diz Jung aqui, né, na psicologia junguiana, que seja também com muito amor, sem a gente se preocupar o que o outro está fazendo, mas como ele está fazendo. Porque se está por amor, ela é completamente santificada. É isso, gente. Ah, você sabe que eu amo esse pedaço, esse trecho, que é no finalzinho do capítulo 10, do capítulo 9 de Civilização em Transição, né? Ah, eu sou apaixonada.
Bom, agora vamos para aquela que você também, né, foi apadrinhando, amadrinhando, falando melhor assim, antes de chegar para mim, que chegou esse ano. Ela já estava comigo faz tempo nas supervisões, entrou esse ano na formação, a Andréia. Fala aí, Andréia. Ai, ai, coração. Eu quero expressar aqui nesse momento a minha gratidão gigante por estar sendo recebida por todos vocês, pelos quais eu tenho uma admiração enorme por todos, e expressar publicamente o meu amor pela Ive, que fiquei 4 anos e meio Vou te com bater, ela. Ive, de ciúmes depois, tá? E bom, e foi ela que me ensinou a te amar, Simone. Então, expressar isso também para mim é uma alegria inexplicável estar aqui. A Ive sabe que esse desejo já tem 4 anos por aí, e agora eu estou podendo realizar. Estar aqui na presença de vocês, para mim, é um presente, uma magia incrível, vocês não têm ideia. A frase é interessante, eu estava ouvindo todo mundo falando e percebendo o quanto que, embora nós não tenhamos combinado, todas as frases se costuram, como todas fazem sentido uma depois da outra. A frase que eu trago, ela é do Psicologia e Alquimia, no capítulo 126, e diz assim, Jung fala assim: na realidade, não hesitamos em fazer as coisas mais absurdas a fim de escapar à própria alma. É incrível como nós humanos temos a tendência de fugir da nossa alma, da nossa essência, tapar os ouvidos para o self, para tudo aquilo que nos traz de encontro com a nossa alegria verdadeira, com a nossa felicidade, com a nossa verdade. Como que a gente busca caminhos tão diferentes daqueles que de verdade nos preenchem? E como às vezes a gente leva uma vida inteira para encontrar com uma família verdadeira como essa. Como a gente percorre caminhos tão diferentes para encontrar a nossa tribo, como a gente passa por vários lugares que talvez não fossem aqueles onde a gente gostaria de estar verdadeiramente, fugindo da nossa própria essência. Então, o meu convite para nós todos e para quem estiver nos ouvindo para 2026 é que a gente escute mais a nossa intuição, que a gente escute mais o nosso coração e que a gente caminhe de verdade para a nossa alma, de encontro com a nossa alma, indo para onde Jung nos chama, para o caminho da individuação, para essa busca infinita e contínua que a gente percorre durante toda a nossa existência e, por que não dizer, todas as nossas existências. Então, o meu desejo é que a gente sinta mais. Quando a Ítala falou assim, eu falei, nossa, eu também vou falar isso, Ítala. Que a gente sinta mais, sentir mais do que pensar, escutar o coração e caminhar em direção à alma. Obrigada, gente. Agora, o dorameiro do grupo, né? Eu tinha que ter um dorameiro no grupo, né, gente? Hã? Tá certo? Vocês aprovaram, né, meu dorameiro? O Gabriel fez Jung, terminou arte terapia, né? Tá na formação. Vamos lá, Gabriel. Bom, primeiro, obrigado aí, boa noite, obrigado por fazer parte desse grupo aqui, né? Agradeço a todos. Acho que é uma grande realização, ou autorrealização, ou realização de alguma coisa em mim estar aqui, né? Com todos vocês. Próximo da Simone, no IGEP, então acho que até por isso que eu escolhi
a frase, né, que a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou, né? Então, eu estar aqui é meio que como estar sendo conduzido por isso, né? É uma coisa que não se tem, às vezes, muita visão, noção. A coisa só acontece, ela vai acontecendo e a gente vai existindo nesse tal do inconsciente. É legal isso que ele trouxe, né? Porque eu acho que ele traz uma certa confiança nesse processo, nessa frase, né? É como se ele falasse, não, tem alguma coisa em mim que veio se realizando e se realizou no decorrer da minha vida. E é engraçado que ele não fala que a história dele, a vida dele é uma história de um ser humano que se realizou, mas de um inconsciente. É engraçado como ele atribui ele tem uma certa redenção a essa força, né? Isso eu acho que é muito bonito, porque acho que é isso que a gente precisa de repente para o próximo ano, né? Essa confiança no processo, né? Eu acho que a gente deveria, e acho que muitas pessoas falaram aí de alma e talvez transformar, né, a palavra alma num verbo, né? A gente se almar um pouco mais, né, em 2026, né? Fazer do verbo principalmente carne, né? Trazer para a materialidade, encarnar de vez aqui, né? No abraço, no olhar, as pessoas que vocês vão trocar e se permitir, né, que tenha confiança nisso tudo que está em nós, né? Que transborda na gente. Então, eu espero que eu consiga transbordar um pouco mais no próximo ano e que o inconsciente consiga utilizar as minhas potências a favor e a serviço de algo maior do que eu. Isso aí. Agora as vindas do meu neto. A Elaine já fez os 3 cursos, terminando a formação esse ano que entra. Fala aí, Elaine. Olá, não podia ser diferente, né? É muito bom estar aqui com vocês, principalmente esse ano que todos nós nos aproximamos de alguma forma. Eu acho que esse ano foi um ano de aproximação, de junção. E junção, assim, vocês falaram muito em sentir. Eu sou aquela pessoa que sinto muito, né, gente? Para quem me conhece, eu sou isso. E não podia ser diferente. Eu escolhi uma frase que me toca e que permeia todo o meu caminho, toda a minha trajetória junguiana, a minha trajetória aqui na clínica. Que nada exerce maior influência psíquica sobre o meio ambiente da pessoa, sobretudo das crianças, do que a vida não vivida dos pais. Essa frase é muito importante para mim aqui, porque nós pais, muitas vezes em nossas vidas, nós colocamos expectativas demais nos nossos filhos. Eu falo nós porque eu também sou mãe, né? E nós projetamos diariamente esses anseios, essas angústias e até mesmo os nossos sonhos, né? E nós precisamos lembrar, fazer um exercício, né? No nosso dia a dia, que nós somos indivíduos, nós somos seres individuais e singulares, e que a época que os nossos filhos vivem é muito diferente da que nós vivemos, e que cada um é numa época. Muitos pais, eles perguntam assim para mim, como assim, Elaine? Eu criei o meu filho da mesma forma, ele é diferente do que a minha filha. Com certeza, gente. Sabe por quê? Porque na nossa vida, né, nós somos permeadas pelo nosso espírito da época, né? E o nosso espírito da época, qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje? São as telas, é o rolar telas, né? Que num clique nós podemos despertar, né? Ter muitos likes, ou ao mesmo tempo colocar tudo por água abaixo, né? O meu pedido é que nesse Natal, neste final de ano, nesta época que nós estamos vivendo, nós possamos perceber, nós possamos sentir e transformar os presentes em presenças, né? Sermos mais presentes na vida dos nossos filhos e assim nós possamos acolhê-los e também nos acolher a nossa criança interior. E assim, né, a gente pode permear
este ano novo que se inicia através da luz e despertando a nossa verdadeira essência divina, viu? Gratidão para todos e um grande beijo. Obrigada, Si. A outra Dinda, a Natália, que Olá, também já fez queridos. todos os cursos. Ainda bem que você não falou que eu sou velha. Não, não. Novinha você também não é, mas Não, mas sou velha de JEP. Isso é muito bom. Então, boa noite a todos, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. A frase que eu escolhi do Jung é: a vida que não é vivida transforma-se em doença. Não é segredo para ninguém que o fato da gente se tornar analista, o fato de você gostar de ler o Jung, gostar de se aprofundar em quem você isso não isenta todos nós de estarmos inseridos no espírito da época, de ter as nossas sombras, as coisas que nos engolem, né, o tempo todo, e não é segredo para ninguém também que esse ano foi muito especial para mim, com muitas conquistas e também com um processo de quase morte. Isso foi muito importante para que eu pudesse transformar uma série de coisas, para que eu pudesse me colocar novamente em muitas dinâmicas, e essa frase me fez refletir muito. Como que eu sou grata por tudo que eu passei, inclusive o processo de quase morte, como eu sou grata pelo IGEP, por essas pessoas que estão aqui, e como que eu sou grata pela Simone e pelo Val, que fizeram muitas vezes para mim e para todos nós esse papel de grande mãe e grande pai, né? Junto com essa teoria maravilhosa, ó, e o Eros chega aqui para coroar tudo isso e dizer como que é importante que a gente se volte para o Eros, para esse apaixonamento pela vida, por esse desejo, essa vontade de viver, e porque toda essa vida que a gente deixa para lá, eu percebo que o espírito da época fala muito sobre deixar a vida para depois. E eu mesma muitas vezes fiz isso. E o espírito da época fala ainda de uma desconexão com o nosso corpo, como se a gente pudesse ser uma psique, uma produtividade muito grande. Isso é fantástico. Mas se o corpo quer viver sem a psique, né? Ou se a psique quer viver sem o corpo, não é uma vida completa, né? E talvez o Eros está aqui numa tentativa, assim como o próprio Jung, assim como a mãe, assim como o Jeppe, de falar: olha para o seu corpo, olha para a sua vida, olha para tudo que você deixou para viver depois, talvez agora é hora. Então, eu desejo que em 2026 seja um ano para você viver, para você, como muitos disseram, viver o corpo, viver o prazer, sentir, né? E quem sabe parar um pouquinho para cuidar de você, parar um pouquinho para se fazer um carinho e viver. Porque o depois que a gente deixa, talvez não exista. Então, eu acho que 2026 é um convite da vida para todos nós. Um abraço para todo mundo. eu vou roubar esse gato. E ele é enxerido. Você viu que o amor, mesmo quando você não quer, ele vem e fala: olha para mim. É, né? E eu pedi esse gato o ano inteiro, né? Mas, bom, e ele veio hoje. A Cristiane, gente, ela ainda não é do nosso grupo, mas eu a convidei porque o ano que vem ela vai estar na formação. Ela começa agora, no começo do ano, né, Cris? Sim. Então fala aí, Cris. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Simone pela confiança, por todo o acolhimento que ela me deu nesse ano de 2025, que foi um ano muito desafiador para mim, mas eu encerro o ano com o coração grato de estar fazendo parte desse grupo, iniciando aqui também, com tantas pessoas que eu admiro muito, os professores aqui, tem vários professores do IGEP que eu aprendo, não só os professores, mas os alunos e os membros, então eu fico muito grata e sou honrada. Outra coisa que eu sempre digo quando eu comecei os meus cursos no IGEP era como eu estivesse atravessando um portal. E eu sinto isso de uma maneira assim, antes do IGEP e depois do IGEP. Realmente é um portalzão que a gente entra e eu só tenho que agradecer. A frase que eu escolhi para trazer hoje é uma que faz muito sentido para minha vida e que eu gosto bastante, que é o que algumas pessoas chamam de instinto ou intuição, nada mais é do que Deus.
Então, eu acho que trazendo de novo esse olhar que cada vez mais a gente vive nesse monoteísmo da razão, onde é valorizado a produtividade, onde a gente tem que ser racional o tempo inteiro, seguir olhando por muitos padrões que às vezes a sociedade nos coloca, a gente esquece de honrar essa divindade que está dentro da gente, né? Honrar o nosso coração. Tem uma coisa no xamanismo que eu gosto bastante, que é um rezo, que a gente faz sempre agradecendo as 7 direções sagradas, que é quando a gente agradece as 4 direções, né, que é o leste, o oeste, o norte e o sul, e a gente também agradece o céu e a terra. E o último, né, que está além, é o nosso coração, e que a gente sempre possa escutar a nossa essência, o nosso coração, porque eu acho que é o maior farol, é o maior caminho que a gente pode honrar, é o nosso coração. E trazendo esse rezo também, eu deixo aqui o meu desejo para 2026, que a gente possa olhar com muita mais, com amorosidade, com respeito para a nossa Mãe Terra, que está passando, acho que, por uma crise, e que as pessoas possam olhar e que a gente possa fazer pequenas mudanças mesmo no nosso dia a dia, honrando essa Mãe Terra, né, que é tão importante, tão necessária para o nosso dia a dia. E outro desejo que eu também peço é que as pessoas votem consciente, né? E que a gente possa entrar o 2026 com os 2 pés. É É isso, isso gente. aí. Bom, eu ia falar mais, não vou poder falar muito, porque já está esgotando o nosso tempo. A minha frase, que eu já falei no começo, essa é minha, porque muita gente queria, é: a vida começa sempre e de novo. Às vezes a gente já está com cheio, sofrido, em depressão, já não quer mais nada, já está cansado, mas vem a asa de um anjo e bate assim em algum canto e a gente começa de novo, né? E eu confio muito nisso. Sempre tem um anjo próximo da gente, né? E é isso aí. A gente tem que acreditar, tem que confiar e tem que se entregar ao céu, né? Porque o ego, muitas vezes, ele vai na contramão do céu. E a gente fica absolutamente sem forças. Então é preciso acreditar. O self é divino, é a imago Dei, é o divino em nós, tá? E ele não deixa a bola cair. Só uma coisa, Poliana é de São Paulo, atende presencial e online, Michele é de Brasília, presencial e online, Andréia, por enquanto, está em Minas, e ela atende lá na cidade dela, presencial e online. Goiás. A Goiás. Mas tudo isso vocês vão achar lá no site do IGEP. A flauta atendendo ano que vem presencial em Santana, aqui em São Paulo, junto com a Elaine Bedin, tá? Elas estão com a clínica juntas. A Bárbara presencial e online no Rio de Janeiro. O Mauro presencial e online em Brasília. O Gabriel, por enquanto, online. Ano que vem vai procurar um lugarzinho presencial também. O Wagner, Vila Mariana, São Paulo, presencial e online. A Alessandra, por enquanto, online. Lá o ano que vem na Vila Mariana também. A Keller, Vila Mariana também, São Paulo, presencial online. Bedim, já falei. A Ítala, no Rio de Janeiro, mas provavelmente vai para Teresópolis presencial e online, a Ive online em Brasília, a Dulce também Vila Mariana em São Paulo, presencial e online, Dani junto com a Dulce, com o Wagner Borges, presencial e online, a Cris por enquanto está no online, né, Cris? Natália está no online, Paula, pela gravidez, vai ficar esse ano no online, depois vai para o presencial, né, Paulinha? A Lorena está em Brasília no online, Fernanda está no online, e a Cris é saúde, né, Cris? Saúde presencial, mas também pode atender no online. E esse povo, a grande maioria, está no podcast E Agora Jung. Hoje tivemos uma gravação bem legal, eu, Michele e Mauro, falando sobre os animais como companheiros e coterapeutas, e tem mais um monte de coisa muito boa.
assim como no blog do IGEP, artigos maravilhosos. Gente, esse é o meu povo, é o povo da Simone, tá? Na formação do IGEP. São meus filhos, minhas filhas, né? E puxo a orelha e dou muito beijo também. Beijo, gente!